Vamos falar do rubro-negro com o Vincenzo Dalicani para explicar um pouquinho mais desse afastamento do Marcelo Cirino que aconteceu na última sexta-feira. Bom dia, boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos da bancada e uma boa tarde especial ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, Marcelo Cirino foi afastado na última sexta-feira do elenco do Furacão. Ele recebeu a notícia no treinamento da quinta-feira pelo telefone, ele atendeu a ligação do clube, disse que ficou chateado, mas que o trabalho segue em frente. Ele vai treinar agora em separado, começa hoje, nesta segunda-feira, a treinar em separado do elenco do Atlético, junto com o zagueiro Zé Ivaldo, que também foi afastado do elenco do Furacão. O Cirino, então, tem um motivo claro para esse afastamento, que são questões comportamentais. Claro, também tem toda a questão dele não ter tido minutos durante essa temporada, jogou apenas 6 vezes na temporada, mas questões comportamentais acabaram fazendo com que o Marcelo Cirino fosse afastado do elenco do Atlético nesse momento da temporada. Muito provavelmente não iria jogar mas nesse final de temporada, mas foi afastado pelo clube e vai treinar em separado a partir de hoje. E há essa possibilidade de uma rescisão imediata, né? O que acaba fazendo com que essa rescisão não saia agora é que o Alexandre Matos, o CEO de Futebol e Negócios Internacionais do Atlético, e o diretor de patrimônio, Márcio Lara, estão nos Estados Unidos em negociações, mapeando o mercado para uma possível SAF do Furacão, e não voltaram. Quando voltarem a Curitiba, negociarão essa rescisão imediata com o Marcelo Cirino, que deve ficar livre no mercado aí no final dessa temporada. Ele já tinha o contrato até o final de 2023, teve então esse final adiantado aí para agora setembro de 2023. O Cirino é afastado um mês após ter sido homenageado pelo Atlético. Ele completou 250 jogos contra o Santos na Vila Belmiro algumas rodadas atrás no Campeonato Brasileiro, recebeu uma camisa comemorativa do Márcio Lara e do Paulo Miranda, que é diretor esportivo do Atlético, na partida contra o Cuiabá, um mês antes de ser afastado pelo Furacão. E claro, ele começa a treinar em separado do elenco do Atlético exatamente 4 anos depois, no aniversário da conquista da Copa do Brasil de 2019, em que ele tem o lance mais icônico da história do Atlético, ou pelo menos um dos lances mais icônicos da história do Atlético, que ele faz a cilineta, né, dá um drible muito bonito no Edenilson, uma caneta no Edenilson, cruza pro gol do Rony para selar aquela conquista. Então Marcelo Cirino, nas coincidências do tempo, coincidências muito ruins, né? Ele é afastado um mês depois, depois de ser homenageado pelo Atlético pelos 250 jogos com a camisa do Atlético, e 4 anos depois, exatamente 4 anos depois do título da Copa do Brasil. Então, coincidências ruins no tempo desse afastamento. O Cirino, então, entrou em campo só 6 vezes nessa temporada. Em 4, ele entrou depois dos 25 minutos da segunda etapa. Em 3 dessas 4 foram nos acréscimos. Inclusive, uma dessas é contra o Bolívar na Copa Libertadores da América, na Arena da Baixada. Ele entra para ser uma das opções do ataque no Atlético na Libertadores. E depois, aí, um pouco mais de um mês depois, ele é afastado pelo clube. Então também mostra uma falta de planejamento do Atlético, que vinha utilizando o Cirino aí, mesmo que não tivesse tantas condições de jogo. Nessa volta, desde 2022, ele não teve nenhum gol ou assistência, não participou de gols desde que voltou ao Atlético, e desde 2022 também vinha se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho. Ficou quase um ano nessa recuperação, voltou a jogar neste ano e agora também está afastado pelo Atlético, vai treinar em separado. Marcelo Cirino, então, que postou um posicionamento nas suas redes sociais, disse que tudo que ele viveu desde 2008 no Atlético não será apagado, e que a evolução, a amizade, os momentos difíceis e principalmente os gols e os títulos conquistados não serão esquecidos. E aí fica o questionamento, né? Até passo para vocês aí na bancada também. Foi um desrespeito do Atlético afastar o Marcelo Cirino? Se é um ídolo do clube, afastá-lo, colocar ele para treinar em separado, é um desrespeito aí por parte do Atlético? Queria saber a opinião de vocês. Olha, é um direito do clube, né? Acho que é um direito do clube, principalmente analisando se tá rendendo, se não tá rendendo, como é que tá sendo os treinamentos, como é que não estão sendo. Mas não deixa de ser um desrespeito. Eu acho que poderia muito mais facilmente as coisas serem resolvidas na conversa, né? Pô, Cirino, não tá dando, cara. Vamos procurar outra coisa e tal. Continua treinando aí. Eu acho que o afastar do elenco para treinar em separado machuca mais do que chegar pro cara e falar: ó, Cirino, não tá dando. A gente não tá vendo aí um potencial para você jogar a Série A. Então você vai continuar treinando, mas no ano que vem não vamos renovar seu contrato, beleza? Você fica livre, você pode já ver para onde você quer ir.
Então, assim, eu acho desrespeito o afastar o jogador, né, no meio da competição, sendo que às vezes ele entrou com janela fechada, né, treinar em separado, é aquele negócio, tipo, como se o cara fosse o problema de tudo. Ó, o Cirino é o problema, eu vou afastar ele pra não contaminar o elenco. Pra mim isso é absurdo, eu não gosto disso. É porque eu acho que causam aquele sentimento de rejeição, né? Com certeza. Acho que em qualquer profissão também, acho que seria da mesma forma, a pessoa não ser nem utilizada ali, né? Então, talvez uma conversa amigável, né? Ainda mais que, como o Vitinho falou, pode envolver aí algumas questões de comportamento também. Então, nada melhor do que as pessoas que convivem lá no CT, né? E o próprio Cirino sabem exatamente do que se trata e que impacto isso traz pro elenco. Eu acho que uma conversa amigável para justamente pensar numa rescisão de contrato ao final da temporada, mas deixar o atleta à vontade para continuar treinando, porque ele já não vinha sendo utilizado, né? Ele teve raras oportunidades nessa temporada, então acho que faltando aí 2 meses para terminar o campeonato, um pouco mais, pouquíssima coisa iria mudar na vida dele. Então, acho que seria de bom tom, assim, talvez até uma forma do clube respeitar a história do Cirino no Atlético, né? Porque é um final um pouco lamentável, né? Eu não sei se aconteceu alguma briga interna, alguma coisa que motivou, né, esse afastamento. Pode falar, Linha. Não, aí eu acho assim, se teve, o clube devia vir a público e explicar, ó, nós afastamos ele por causa disso, para que a gente não fique aqui especulando situações e de repente o Atlético teve as razões e os motivos dele para tomar a decisão. Que a gente não sabe, né? Então, esse é o ponto, né? O próprio post do Marcelo Cirino, né? Ele agradece toda a história que ele tem no clube e tal. Diz que o Atlético sempre vai estar no coração dele, independente da forma como esteja terminando, mas que não concordava com esse afastamento, né? Porque sempre treinou bem, sempre se manteve ativo, sempre esteve à disposição, procurando se colocar à disposição, né? Trabalhando. Então, assim, por isso que eu acho que é um pouquinho difícil, né? Porque tem vários que não devem treinar tão bem, tem vários que não são relacionados e nem por isso são afastados. Mas é que eu acho que talvez... e aí que é o questionamento, né, Jana? Exatamente. Talvez não seja da postura dos clubes de futebol, ainda mais do Atlético, de expor ali uma situação interna que esteja acontecendo. Nem é ético fazer isso, na verdade. Por isso que eu acho que o Cirino sabe do que se trata, mas é que para o público fica estranho, entendeu? Então ele acaba sendo exposto, mas de uma forma negativa. Então, fica esse sentimento de desrespeito, né? Eu não sirvo mais pro Atlético. Fica essa sensação. Então, às vezes, talvez não seja nem melhor publicar uma nota falando que o jogador vai treinar em separado. Simplesmente, ele tá lá compondo o elenco, né? Segue compondo o elenco. Vincenzo, e a preparação para encarar o Internacional na próxima quinta-feira continua? Exatamente, TT. O Atlético folgou no domingo, folgou ontem, mas volta a treinar hoje. Na manhã de hoje já se reapresentou lá no CT do Caju e continua aí a preparação para enfrentar o Internacional na quinta-feira, dia 21. O Furacão vai contar então com as voltas do Fernandinho, do Canúbio e do Vitor Roque, como vínhamos comentando. O Fernandinho e o Vitor Roque estavam suspensos na última partida. O Canúbio estava com a seleção do Uruguai. O Furacão perdeu o Hugo Moura, que fez bom jogo contra o Flamengo, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo e é desfalque, assim como o Christian, que está em fase final de recuperação, deve voltar aí também logo. Nessa partida contra o Inter pode estar disponível para o Wesley Carvalho, mas ainda há a chance dele estar finalizando essa recuperação e também não deve ser utilizado como titular, mas pode estar no banco de reservas. O Bento, com lesão na coxa, também é desfalque, assim como o Arthur Vidal, que lesionou o joelho na partida pela seleção chilena contra a seleção aí da Colômbia pelas eliminatórias das Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Vidal também lesionado, nem voltou para Curitiba, se recupera lá no Chile, nas instalações da seleção chilena. Um dos reforços pode ser o Bruno Pérez, lateral direito. Ele estreou contra o Flamengo, foi seus primeiros minutos com a camisa do Atlético e projetou essa preparação do Atlético para enfrentar o Internacional nessa semana. A gente tem tudo para fazer um grande jogo, né? Para buscar a vitória, os 3 pontos que para nós é o principal. Eu creio que a gente tem trabalhado forte, acho que o resultado da última partida refletiu o trabalho forte que a gente teve durante a semana, e acho que é continuar nesse caminho, porque é o caminho justo e a gente tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos, que é importante.
3 pontos muito importantes para o Atlético contra o Internacional, porque mesmo que tenha vencido o Flamengo, o Furacão continuou estacionado na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ultrapassar o Bragantino, que não tinha jogado na rodada. O Bragantino venceu o Grêmio no sábado e ultrapassou o Atlético de volta. O Atlético voltou à 7ª posição, mas a distância diminuiu bem. O Atlético está só a 2 pontos do 4º colocado, que ainda é o Flamengo, com 39 pontos. O Atlético tem 37. E lá no CT do Caju, se classificar de forma direta para a Libertadores do ano que vem é tratado quase como uma obrigação, como diz aí o atacante Pablo. E sobre a gente, é uma temporada era de muita expectativa em relação à Copa do Brasil e Libertadores. Era nosso objetivo chegar nas finais. Infelizmente não aconteceu. Foi muito difícil, muito doloroso para todos nós jogadores, para a nossa torcida. Particularmente fiquei muito chateado, esperava muito desse ano. Como o ano passado a gente fez uma excelente temporada, chegando em final, mas não sendo campeão. Esse ano já temos um título, mas a gente sabe que a gente pode mais, pode chegar mais. Eu acho que o Thiago foi muito feliz na última entrevista dele, falando para não deixarem de acreditar a nossa torcida e sempre nos apoiar. Isso eu tenho certeza que eles sempre vão fazer, porque o ano que vem vai ser um ano muito especial para o clube, um ano muito especial para a história do clube. E o clube tem que estar de qualquer maneira na Libertadores. Esse é o nosso maior foco agora, o nosso maior objetivo, é a nossa maior missão até o final da temporada. Estar de qualquer maneira na Copa Libertadores de 2024. O Pablo citou as eliminações, disse que o Atlético está muito triste, o elenco está muito triste, está realmente afetado por essas eliminações. Ele cita a entrevista do Thiago Heleno, que também falou várias vezes sobre isso, e que as eliminações, principalmente a da Libertadores, machucaram muito aí o elenco do Atlético. E aí fica a questão da expectativa, né? A expectativa fora de campo para a torcida, para a mídia, para nós da imprensa também era alta para o Atlético. Imagina dentro do elenco como que era. E às vezes eu fico me perguntando e aí jogo até para vocês no estúdio debaterem, para você que está no chat também participar com a gente, vencer uma Libertadores, que era a meta do Atlético para esse ano. Era uma expectativa irreal para esse elenco? Não dava, vendo o elenco de hoje, para chegar numa Libertadores, ou dava e a expectativa se justificava? Queria saber de vocês. Dava, né? Ainda mais vendo o Flamengo do jeito que tá agora. Eu acho que o Atlético acabou tropeçando nas próprias escolhas ali, né? Tanto de escalação, quanto de decisões, né? Durante o jogo. Mas, enfim, agora precisa focar completamente na Série A. Essa obrigação parecia que estava sendo carregada como um peso também nas últimas rodadas. Mas depois da última, né? Em que o Atlético jogou completamente modificado, mas com uma estratégia correta, mostrou que é capaz e que consegue, né, brigar para estar nas primeiras colocações. Então acho que é esse o foco do time a partir de agora, né, se concentrar para justamente fazer uma campanha mais regular. Eu acho que daria para ir mais longe. Acho que daria tranquilamente para ir mais longe, principalmente na Libertadores. Pegaria o Inter num jogo duro, mas ganhou do Inter fora, por exemplo, no Brasileiro. Poderia ganhar na Arena tranquilo, poderia abrir vantagem, poderia garantir classificação, chegar numa semifinal. Não sei se passaria da semi, se chegaria na final, seria campeão independente, mas acho que poderia mais. Acho que o Atlético teve alguns erros na montagem de elenco, principalmente com a saída do Vitinho e sem reposição. Eu acho que pra mim esse é um dos pontos cruciais na montagem de elenco do Atlético esse ano. O Atlético não tem um ponta confiável tirando o Canóbio, só o Canóbio, né? Os outros, por exemplo, que jogam pela ponta, o Vitor Bueno, ele é meia, o Zapelli também é meia, pode jogar pela ponta, né? O Terence jogou assim bastante tempo na temporada. Então, assim, eu acho que faltou isso, porque o Coelho não contribui tanto, tem jogado melhor nos últimos jogos, isso é verdade, mas não contribui tanto. Então o Atlético, na minha opinião, falhou um pouquinho na montagem do elenco no geral, mas acho que esse elenco seria suficiente sim para ir melhor, principalmente na Libertadores, porque na Copa do Brasil caiu nas quartas de final, caiu para o Flamengo finalista. Então não é algo não é uma tragédia, jamais. Sim. Agora a Libertadores eu considero um fracasso no sentido de não passar pelo Bolívar. Exatamente. O Luciano Rezende até faz uma comparação que eu acho bem o Cirino com o tratamento que o Adriano Gabiru
Não, Adriano Imperador recebeu aqui. Adriano Imperador. Pensei que era o Gabiru, porque o Gabiru teve um tratamento lá no Inter, né? Fez o gol mais importante da história do Inter, que foi o do Mundial, contra o Barcelona, né? Nossa, mas o Imperador não teve muita história aqui. Não, ele passou de passagem, né? Passou, chamou atenção e tal, mas eu acho que midiaticamente o Cirino fez história. Deu um bom retorno, um bom resultado. Como é que ele falou que o Adriano é o quê? Comparado o Cirino com o Adriano Imperador. Guardadas as devidas proporções, ele ressalta aqui, né? Mas qual que é a comparação que eu não entendi? Não sei, acho que de idolatria, talvez. De ídolo. Pelo Atlético? O Adriano Imperador não teve história, não construiu história. Ele deve ter falado de outra maneira. Adriano Imperador jogou 4 jogos. Até quando eu li, eu pensei que ele fez um gol. Porque me passou pela cabeça aqui a questão do Gabiru lá no Inter, né? O Gabiru fez o gol do título do Mundial contra o Barcelona, mas o Inter meio que esconde, né? Não esconde a conquista, mas esconde o responsável. Mas o Cirino jogou muita bola. O Cirino não é um cara que fez um gol importante. O Cirino é um cara que jogou, que performou muito bem. Foi decisivo, né? Ele fica marcado naturalmente pela Cirineta, porque foi um baita de um gol, de uma jogadaça pro gol do Rony, numa final de Copa do Brasil. Sim. Só que o que o Cirino jogou em 2012 e 2013 foi muito acima. Podem ter mágoa dele ter saído pro Flamengo, pode ter o que quiser. Mas ele jogou muita bola. O Adriano jogou 5 jogos do Atlético, gente. Pois é.